Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do quarto livro, Estudando Nossa Umbanda. E nesse capítulo nós vamos estar falando sobre o trono da fé. Eu e a minha esposa Aninha de Oxum preparamos com muito carinho, nós que dirigimos essa casa, estudamos e preparamos para que nós consigamos passar para os nossos filhos, para os nossos assistidos, um pouco daquilo que nós aprendemos com as nossas entidades, com os nossos guias espirituais. E gostaríamos de deixar claro que caso o seu Pai no Santo não concorde com as nossas ideias, não concorde com os nossos estudos, não tem problema. Ele está correto e nós, um pouquinho equivocados. Afinal de contas, é ele que direciona o seu Ori. Vamos lá então? Trono da Fé. Mas o que é o trono da fé? O trono da fé, ele é muito especial para todos nós que somos umbandistas, mas também para aquele que não é umbandista. Temos que ter fé. Temos que ter fé, seja lá qual for a minha tendência ou a minha formação religiosa. Até mesmo aqueles que não acreditam em nada, dizem não acreditar em nada, eles também têm que ter fé. Seja no seu trabalho, seja nas suas aquisições, seja na sua vida, tem que acreditar, tem que ter fé em alguma coisa. Mas aqui, nesta live, nós vamos falar sobre a fé religiosa. O que seríamos sem a fé? O que seríamos sem acreditar? O que seríamos sem crer nesta força maior que nos conduz, nesta força maior que nos direciona, nesta força maior que faz parte da nossa vida? Muitas vezes nos sentimos esvaziados, nos sentimos vazios mesmos de fé. E é exatamente nesta hora, neste momento, que devemos rapar lá no fundinho assim, do nosso coração, tirar assim aquele pouquinho que está lá dentro, aquela migalhazinha, aquela rapinha de fé que ainda nos resta. E cultivarmos, regarmos, para que ela possa florescer. É exatamente neste momento ao qual eu mais preciso de fé. Se achar que não tem nada, que nem tudo funciona na sua vida, tem sim que jogar os pés no chão, sentir o poder da terra, mas jogar os joelhos na frente do Mestre e pedir para ele que reacenda em seu peito a fé. Se você acha que não tem nada, não tem nem esse fundinho de fé, faça o seguinte: olha para trás. Meu irmão, olhe para trás e veja o que você já passou. As dificuldades, as necessidades
e mesmo as vitórias que você conquistou. E se pergunte: seria possível eu estar aqui hoje se não houvesse fé? Estou hoje aqui em pé, mas isso não é à toa. Para estar nesta terra apenas para ser mais um número? Eu estou aqui para participar das estatísticas do nascimento, estatística populacional, estatística de falecimento? Vim aqui em vão, à toa? Sou apenas mais um número ou tenho uma missão? Tenho uma meta a cumprir. Serei forte. Irei superar todos os problemas. Problemas todos têm. São eles que nos fazem evoluir. Mas eu sou forte. Sou muito forte, pois tenho fé. Ela é quem me fortalece. Eu tenho fé em mim. Eu tenho fé nos dias melhores. Eu tenho fé nas forças superiores. Eu tenho fé em Olorum. Eu tenho fé em Deus, em seu Filho, Jesus Cristo, em Pai Oxalá. Como já sabemos, na nossa Umbanda existem os tronos e hoje o nosso assunto é o trono da fé, regido por Pai Oxalá. O Pai Oxalá, ele é o polo masculino do trono sagrado da fé. É ele que rege este lado masculino, cristalino da fé. Mas nós temos também um polo chamado polo negativo, que é regido por Mãe Oiá Tempo. Para quem não conhece Oiá Tempo, é Mãe Logunã, que é o polo feminino do trono divino da fé. A fé, ela é irradiada por Pai Oxalá de seu trono para todos os seres. Ele faz esta irradiação com muita energia. Então ele emana esta irradiação de fé com muita energia. E Mãe Oiá Tempo equilibra esta irradiação. Faz com que nós consigamos sentir esta irradiação de forma mais equilibrada. Quando falamos em fé, estamos nos arremetendo diretamente à religiosidade e, como tudo no mundo, a religiosidade também tem que ter o quê? Equilíbrio. Pai Oxalá, trono natural da fé, traz em seu campo de atuação a religiosidade aos seres, enviando as suas vibrações estimuladoras de fé individual. E o sentimento de toda esta religiosidade ao qual nós temos. E tudo isto é feito, Pai Oxalá emana esta irradiação de fé e religiosidade a fim de resgatar a cada um de seus filhos daquele
precipício, daquele abismo, daquele caos da descrença. Então, emana do seu trono grande volume de energia voltada à fé. As atribuições de Pai Oxalá são as de não deixar um só ser sem amparo. Ele não vai deixar ninguém. A atribuição dele é de não deixar ninguém, nenhum de seus filhos, nenhum ser sem amparo, mas um amparo religioso dos mistérios da fé. Nem sempre o ser absorve esta irradiação. Como está com a mente voltada para o materialismo, para o ter e não o ser, como está com a mente voltada aos bens materiais, muito irrigado dentro deste ser encarnado, muitas vezes ele nem dá ouvidos ao Mestre. Os ligados desta forma extrema ao materialismo se afastam da luminosidade cristalina e irradiada pelo Divino Pai Oxalá. Mas, meus irmãos, por mais que ele se afaste de Pai Oxalá, Pai Oxalá jamais vai se afastar dele. Nunca. Pai Oxalá nunca vai deixar de olhar pelo seu filho. Em momento algum, em hora alguma, em segundo algum, Pai Oxalá vai afastar destes seres que muitas vezes o ignoram, que muitas vezes o rejeitam. Mãe Logunã, ou Oiá Tempo, traz o equilíbrio essencial para que não haja excessos, para que não haja fanatismo, para que não haja aquela convicção cega de que eu seja o detentor da verdade, que a minha fé e só a minha fé é real, é única, é verdadeira. Só a minha religião é a boa. A palavra religião quer dizer religare, religar, ligarmos novamente, ligar a nossa fé ao ser criador. Como eu posso dizer que a minha religião está certa? Não. A minha religião, assim como todas as outras, que trazem como profecia o amor, a paz, a caridade, a humildade, ela também está certa, assim como todas as outras. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, até a religiosidade. Esta energia que é emanada por Pai Oxalá, que nos traz a religiosidade, esta energia de fé tem que ser equilibrada, tem que ser sem exagero, para que a fé fique mais concentrada,
causando assim uma maior religiosidade nas pessoas, sem vendar os seus olhos e ter equilíbrio. Quantas vezes nós já escutamos irmãos de outras religiões falando: a minha religião é a certa. Se você não vier para a minha religião, você não será salvo. Você irá queimar no inferno. Absurdo, absurdo. Falar que essa pessoa não tem fé é impossível. Ela tem fé, porém ela tem uma fé exacerbada, uma fé exagerada. Ela tornou-se uma pessoa fanática. Os seus olhos foram vendados. E nós, umbandistas, temos convicção da nossa fé. Acreditamos que a nossa religião também esteja certa e não a única certa. Pois o mestre mesmo disse que existem vários caminhos para chegar na casa do Pai e nenhuma ovelha ficará perdida. E nós somos essas ovelhas. Nós não ficaremos perdidos. Nós, assim como os nossos irmãos católicos, evangélicos, protestantes, até aqueles que não são cristãos, budistas, hinduístas, chegarão também à casa do Mestre. Não importa o caminho, importam as ações. Quantas e quantas vezes nos deparamos com sacerdotes que professam a fé, mas não as têm. Fé não é da boca para fora. Fé é atitude. Fé é sentimento. Então, vamos ter fé em equilíbrio. Este equilíbrio que nós temos como precursora Mãe Logunã. Fé é a definição do orixá Oxalá. Não existe a possibilidade de não amarmos o nosso irmão se não for pela fé, se não for através da fé. Mas que fé? A fé de Oxalá. Os mistérios da fé são as qualidades de nosso Pai Oxalá. Não existe uma forma precisa de aplicar a fé. Ela é para ser sentida. A fé, ela tem que ser vivida. Não dá para aplicar ou explicar esta fé. Cada um tem a sua. Cada um sente a sua maneira. Nem eu e nem ninguém pode impor que se tenha fé, aplicar a fé ou dar uma explicação do que é fé. Fé é algo que nós sentimos em nosso peito. É nossa devoção. É acreditarmos que existe uma força e que nós fazemos, nós somos uma parte desta força. Nós somos uma poeirinha minúscula deste sopro que Olorum, que Deus colocou neste mundo. A religiosidade, ela é a síntese desta ligação do homem com o ser criador. O seu alcance ultrapassa
os cultos dos orixás. A religiosidade, esta ligação nossa com o Mestre, está muito além dos cultos aos orixás. A religiosidade é comum em todas as pessoas. Então, não precisa louvar ao orixá, cultuar ao orixá para se ter fé. É o contrário. Eu cultuo os orixás, pois eu tenho fé neles. Quem não tem fé nos orixás, vai ter fé sim, mas não há necessidade de cultuar os orixás. Vai ter fé em nosso Mestre, no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao Mestre Jesus. Mas ele vai deixar de ter fé? Não. Simplesmente não cultua os orixás. Aqui na Umbanda, no Candomblé, nós também cultuamos não só a Oxalá, mas também aos orixás. Esta é a nossa fé. O Mestre Jesus Cristo pertence ao trono intermediário da fé, assim como Buda e todas as outras divindades. Muitos tronos intermediários já se humanizaram para falar ao homem, e eles se humanizaram na forma e semelhança do homem, com o intuito de melhorar e estimular a fé em Deus. Todas as divindades irradiam a fé. O trono de Oxalá é o mistério desta fé e irradia o tempo todo. Ele emana o tempo todo, assim como essa luz que emana dos pés de Cristo, do coração de Jesus. Os atributos de Oxalá são cristalinos, pois é através desta essência cristalina que suas irradiações nos atingem, nos emana. Ela está imantando-nos e nos despertando a cada dia e em cada um. Neste nosso íntimo, os virtuosos sentimentos da fé. A essência cristalina, irradiada pelo trono da fé, é irradiada, mas necessita, assim como tudo no mundo, de equilíbrio, que denominamos assim o polo positivo irradiante e o polo negativo absorvente, aquele que absorve. Esta polarização em dois tipos de magnetismo estão irradiante Oxalá e absorvente Mãe Logunã. Pai Oxalá, sustentador da fé, irradia a fé o tempo todo, de forma universal. O trono da fé é regente do nosso planeta e está na base da criação, pois só a fé, não existe outro trono, e sem magnetismo que não existiria nada neste planeta. É a fé que faz este planeta existir. Oxalá está em tudo. Oxalá está em todos. Oxalá está em todo lugar e ao mesmo tempo, pois ele é a base da criação, inclusive
do ponto de vista cosmológico. Por esta visão, entendemos que saudar e oferendar a Pai Oxalá deve ocorrer em qualquer espaço, a qualquer tempo, pois todos os pontos de força, todos os pontos da natureza, também é o ponto da força de Pai Oxalá. Por esta visão, entendemos que saudar e oferendar a Pai Oxalá deve ocorrer em todos os espaços. Isso quer dizer que podemos levar ou fazer uma oferenda a Pai Oxalá à beira do mar, nas matas, nas cachoeiras, nas pedreiras, nas campinas, em todo e qualquer lugar, mesmo sabendo que esses pontos de forças são pontos de forças destinados a outros orixás. Porém, Pai Oxalá está em todos. Pai Oxalá irradia de forma universal. A palavra Oxalá, ela vem do Yorubá e é uma contração de orixá em Tialá, e quer dizer o orixá que se veste de branco, ou Orixalá, que significa o maior dos orixás. O nome dos orixás tem origem iorubana e nem sempre terão um significado preciso, um significado literal para nós. Oxalá é um orixá regente do trono masculino, cristalino da fé. Irradia a fé o tempo todo, a todos os seus filhos. Mas esta forma passiva, ou seja, é uma forma livre, sem a obrigatoriedade de qualquer pessoa de ter fé. Pai Oxalá oferece, irradia, mas a pessoa só terá fé se ela estiver pronta e aberta para receber a fé. Se ela quiser ter fé. Da mesma forma que o livre-arbítrio, se não quer, como podemos alimentar alguém que não tem fome? Muitas vezes é atrás do sofrimento, é atrás da dor que mora a fé. Muitas vezes o irmão precisa sofrer, sentir a dor, para ir lá e gritar: Deus, me ajuda, e despertar nele a fé. Pai Oxalá é responsável por toda a religiosidade. Podemos ver Pai Oxalá como o sustentador de todas as religiões. Se Pai Oxalá irradia o tempo todo a fé, e a fé é o maior objetivo da religião, este é o maior objetivo, levar a fé aos seus seguidores, então podemos dizer que Pai Oxalá é o pai de todas as religiões. O sincretismo católico, onde vimos a imagem de Jesus Cristo representando Pai Oxalá,
vem desta definição do trono da fé. O Mestre Jesus Cristo é o sustentador cristalino da fé de uma das maiores religiões do nosso planeta. Então, é natural que haja o sincretismo Jesus Oxalá. Pai Oxalá não é o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus não é Pai Oxalá. Mas sim, Pai Oxalá está em Mestre Jesus, assim como Mestre Jesus está em Pai Oxalá. Ficou mais fácil de entender agora o porquê desta ligação entre o Mestre Jesus e Pai Oxalá. A saudação a Pai Oxalá é Exuê Babá, ou Epaô Pai Oxalá, ou Epa Babá Oxalá, que em português é Oxalá é meu Pai. Sua cor é o branco, seu sincretismo católico, Jesus Cristo ou Jesus Christus. O seu elemento é o cristal, o seu sentido é a fé. Suas ervas, camomila, chapéu de couro, cravo, gerânio, branco, boldo, por isso que fala que é tapete de Oxalá, folhas do girassol, erva cidreira. E aí, de acordo com Rubens Saraceni, as oferendas a Pai Oxalá devem conter toalha ou um pano branco, velas brancas, frutas brancas como melão, goiaba, vinho branco doce, suave, flores brancas, fita branca, linha branca, comidas brancas como canjica, arroz doce, coalhada adocicada, pães, mel, farinha de trigo, e esta farinha de trigo é para ser circular. Ela vai circular por fora e fechar toda a oferenda. Assim como coco branco, coco verde, no caso do coco verde, a água do coco, aberto uma tampinha e derramado ali um pouco de mel, água em cálice ou em copos, pedras de cristais de quartzo branco, pembas brancas, pode ser em pedra ou em pó, milho verde em espiga ou milho cru, ainda leitoso. E agora, vamos falar um pouco do outro polo, do polo absorvente, equilibrador. Vamos aprender juntos um pouquinho sobre Mãe Logunã. Ela rege a primeira das 7 linhas da Umbanda e ocupa o cargo de rainha do trono da fé ao lado do rei Pai Oxalá. Enquanto Oxalá é o lado expansivo da fé, Mãe Logunã é o lado controlador. Ela controla, ela direciona a fé, evitando fanatismo, evitando arrogância, evitando ingenuidade de todo ser. Ela se contrapõe a ele porque a atuação dela é no sentido de absorver os excessos religiosos, vibrando pelos seres que se excedem nos domínios
da fé. Enquanto o Pai Oxalá deposita esta fé, Mãe Logunã equilibra e absorve para que não haja excessos. É muito feio o fanatismo. Não faz bem. Existem pessoas que têm tanta fé, que extrapola a sua vida cotidiana. A sua fé é tão grande que ela passa a viver única e exclusivamente em função do espiritual e esquece que ela está no material. Isto não é bom, não há equilíbrio. São pessoas que tudo que acontece, a culpa é de Deus. Tudo que acontece é através da fé que vai resolver. Ficou doente, é no terreiro que vai resolver. Ficou doente, é na igreja que vai resolver. Não, não é assim. Se fosse dessa forma, para que o mestre iria desenvolver no homem a inteligência e criar o médico, os hospitais, os remédios? Nem tudo é religiosidade. Tem pessoas que levantam, vivem e dormem, falando apenas em sua fé, professando a sua fé, ditando e clamando aos 7 campos que a sua é a única e bela fé existente. É a única e certeira fé. Vamos ter fé, sim. Vamos crer, sim, com equilíbrio. Meu irmão, minha irmã, meus filhos, não tem outro caminho se você não cuidar bem do seu corpo físico. Afinal de contas, o Mestre nos emprestou. E para cuidar do meu corpo físico, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ter bons hábitos, comer bons alimentos, não fazer uso de substâncias que entorpecem. Agora, para eu cuidar do meu espiritual, eu tenho que ter fé. Então eu tenho que ter equilíbrio. Machuquei meu dedo, eu vou lá no terreiro bater atabaque para sarar meu dedo. Não, se quebrou o seu dedo, você vai no médico que ele vai engessar. Não é trabalho da fé, não é trabalho da Umbanda ou de outra religião colar o seu dedo. O que nós vamos fazer é para que as entidades de luz te guiem a um bom hospital. Potencialize o remédio, potencialize o seu tratamento. Mas aqui não tem gesso. E nem se tivesse. Nós aqui somos religiosos. E não somos formados em medicina. Como eu vou colar o seu dedo? Não, não é aqui. Ah, eu fiquei gripado. Você tem que tomar um remédio. E para isso você tem que procurar um médico. Ah, você não pode tocar tabaco para mim, para curar a minha gripe? Não, lógico que não. Eu posso tocar o atabaque. Quando eu digo tocar o atabaque, é abrir uma ingira, para pedir a sua proteção, o seu conforto, o seu alívio. Mas quem vai curar a sua gripe não sou eu, nem a espiritualidade. Quem vai curar a sua gripe são os remédios que o médico passar. É um médico. Cada coisa no seu lugar. Senão não haveria necessidade. Logunã, ela isola, além de equilibrar a nossa fé, ela isola, ela faz um isolamento
no infinito cosmo dos espíritos egoístas, dos espíritos que atacam a fé, permitindo que nós possamos manter a nossa fé durante os processos de realização de nossos objetivos e sonhos. Então eu tenho fé, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Eu tenho fé que meu dedo vai ficar bom, mas eu vou no médico. Porque se eu for no médico e não tiver fé que meu dedo vai ficar bom, ele pode até se colar, mas ele pode colar assim. Então, qual é o meu papel? Ter fé de que ele volte ao normal, de que ele fique bom, sempre, sempre. Logonã é a personificação do tempo e do espaço, aonde todos os acontecimentos se manifestam. Por ser considerada o próprio tempo, ela não sofre a interferência dele. Ou seja, trata-se de uma divindade atemporal, mas que pode reger o sincronismo total deste tempo. Tudo acontece ao seu tempo. Quando pedimos auxílio a Logonã, a Pai Oxalá, atingimos o equilíbrio espiritual para entender esta passagem da vida para os mistérios da fé. Mas, antes de tudo, tudo era estático, tudo era parado. Nada se construía, nada atingia a evolução, nada evoluía. O Iá-tempo fez o tempo se mover e graças a ela, ao Iá-tempo, a mãe Logonã, podemos existir. Foi ela quem deu o movimento à existência. Mãe Logonã soprou o caminho da existência e tudo. Assim, fez o mundo girar dentro do tempo. Logonã, ou mãe Oiá-tempo, é a detentora do tempo. É a chave do mistério da fé, regida por Pai Oxalá, porque é na eternidade do tempo e na infinidade de Deus que todas as evoluções acontecem. Seu sincretismo é com Santa Clara. Santa Clara é uma santa detentora de uma religiosidade impecável, uma religiosidade imensa. Enfrentou todos que a impediram de executar a caridade e pregar a fé. Vamos falar um pouco sobre a lenda de Mãe Logonã? Olha que interessante. Olorum, ele criou o mundo, mas tudo permanecia parado, estático. Nada era móvel, era tudo imóvel. Como se tudo fosse, assim, uma grande tela de pintura. Lindo, maravilhoso, esplendoroso, rico em detalhe, mas era parado. Era sem a magia do existir. Nada acontecia. Nada se alterava. Nada evoluía. Não havia o passado, o presente
e o futuro. Então, Pai Olorum cria Logunã, cria Oiá Tempo, e sua energia passa então a movimentar todas as coisas. Surge o fluxo temporal. Girou a roda do tempo e a existência, sim, se manifestou. Através do passado, alimentamos o presente e projetamos o futuro, de forma que tudo gire em sincronia nesta roda da vida. As oferendas à Mãe Logunã estão ligadas ao tempo cronológico, não tempo-temperatura. Quando eu falo tempo climático, eu falo Oiá Inhansã. Quando eu falo tempo cronológico, eu falo Oiá Logunã. Peça por harmonia à Mãe Logunã. Peça por sabedoria de vida. Ela também afasta as magias negras, os eguns. Suas cores são prata, azul escuro e branco. Suas frutas, lixia, pitaia, romã, maracujá maduro, coco seco, carambola e abacaxi. Seus alimentos, arroz sem tempero, coalhada, pães, mel. E lembra daquela farinha de Oxalá? Farinha de trigo, a mesma que oferecemos a Oxalá. E também para circular, fechar por fora as oferendas à Mãe Logunã. Sua bebida? Água em cálice, licor de anis, vinho branco doce ou suave. Os seus elementos? Cristais, espirais, calendários, relógios, ampulhetas, calendoscópios. Dia. Todos os dias são dias de Logunã, pois todos pertencem a Orixá Tempo. Dia, hora, é tempo. Tempo pertence a este Orixá. Por sincretismo a Santa Clara, a data que foi escolhida para se comemorar o dia de Logunã é o dia 11 de agosto, dia de Santa Clara. A saudação a Logunã: olha o tempo, minha mãe. Pai Oxalá nos diz o tempo todo que precisamos desenvolver a paciência. A vida é um jogo a longo prazo. Quando entendemos isso profundamente, paramos de lutar contra o tempo. A sabedoria, a direção, a firmeza, a constância dos nossos passos é mais importante que esta velocidade. Águas paradas não movem moinho. Precisamos nos mover. Precisamos plantar, semear. Precisamos construir a vida que desejamos todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em todos os lugares. No universo, tudo é energia. E esta energia é fruto da fonte criadora. Também chamamos essa fonte de
Deus, Olorum, Pai Supremo. Todos nós estamos, sob os efeitos da lei da atração. Mesmo que não acreditemos nisso, ela é verdadeira. Ela que dita a nossa realidade de acordo com a maneira que agimos, de acordo com a maneira que pensamos, de acordo com a maneira que sentimos. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções emitem ondas de energia que vão se espalhando para o universo. E desta mesma forma, ela volta ao nosso encontro, exatamente como enviamos. Meus irmãos, o sucesso é consequência do andar certo, fazendo com que precise ser feito de maneira certa e pelo tempo certo. Não tenha pressa de fazer, mas faça. Certo? E tudo tem o seu tempo. Tenha paciência. Paciência não é passividade. Paciência é entender que a colheita chega no tempo certo e que será proporcional ao nosso merecimento. O que isso quer dizer? Será proporcional ao que nós plantamos. Plantou chuva, vai colher tempestade. Plantou flores, vai colher flores. Plantou cactos, vai colher cactos. A vida, a fé, a esperança é uma coisa séria. Assim como a Umbanda. Uma religião séria para pessoas sérias. Axé, meus irmãos. Que Oxalá nos abençoe. Nos encontramos com a graça do Mestre e a permissão dele e de todos os orixás na próxima quinta-feira. Axé.